Amigos, vamos finalizar os nossos boletins agora desta terça-feira. Já fiz boletim da Série C, já fiz boletim da Série B. Vou fazer agora boletim da Série A do Campeonato Brasileiro, que também terminou na segunda-feira, a quinta rodada. Lembrando que sempre aos meios de semana as equipes disputam Sul-Americana, Libertadores, agora tem Copa do Brasil. Então, geralmente, as rodadas acabam na segunda-feira. E tô até com a camisa do Avaí. Essa aqui é antiga, né? Muito provavelmente não é mais o mesmo patrocinador e tal. Ainda quando eu trabalhava no Sport TV, ganhei uma vez da diretoria do Avaí. E tô colocando a camisa do Avaí para homenagear o Avaí, que está na terceira colocação com os mesmos 10 pontos do Santos, 2 a menos que o líder Corinthians. Ah, Demar, é só 5 rodadas, o Avaí vai brigar lá embaixo e tal. Não sei, gente. A gente sempre fala os favoritos Palmeiras, Flamengo e Atlético que tem os melhores elencos. Aí você tem um Corinthians que tem time forte, um Internacional, um São Paulo, um Bragantino e tal. Mas vamos lembrar que com essas rodadas de meio de semana, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, as equipes têm priorizado as outras competições de mata-mata e tem principalmente deixado um pouco de lado o brasileiro. Tanto que o Palmeiras está lá atrás, o Atlético Mineiro saiu do G6, né? O Flamengo está lá embaixo, porque ficam pensando em outras competições. O Avaí, por exemplo, não tem nada a ver com isso. O seu campeonato é principalmente nos seus jogos dentro de casa e principalmente com os times que não têm o mesmo poderio financeiro que tem os grandes. Então, dos médios e pequenos, o Avaí está fazendo o seu campeonato tá muito bem. O Avaí que jogou ontem, finalizou a rodada e ganhou do Coritiba por 2 a 1. Ou seja, times do seu tamanho, ele está em casa fazendo sua parte. Né? Dos 15 pontos disputados, tem 10. Bela campanha. E é isso que tem que fazer. Mesmo que não fique no G6. Mas agora alguém pensava que o Fortaleza ia para o G6, que o Bragantino ia para o G6? Né? Então, até por isso, o Avaí pode mostrar a sua competência, mostrar que vai brigar, mostrar e o Barroca está fazendo a sua parte. Bom, eu estou homenageando, mesmo sem ser a camisa atual, mesmo sendo uma camisa antiga, mas é o símbolo, é distintivo e parabéns pelo começo de brasileiro ao Avaí. Vamos começar então com o líder Corinthians, num duelo paulista. O jogo foi ruim, gente. Foi ruim. Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista com o Corinthians. Esse jogo foi no sábado. Acompanhei o jogo inteiro e tal. Era jogo para mim para 0 a 0. Mas o Corinthians num golaço, tava caindo o Renato Augusto num carrinho, fez 1 a 0. Aí suportou a pressão. O Cássio jogou bem e o Corinthians fez 3 pontos e reassumiu a liderança. Maravilha para o Corinthians. 12 pontos, líder isolado. E tá mudando o time. O Corinthians também tem Libertadores. Esse meio de semana agora vai ter Copa do Brasil. E mesmo mudando o time, tá fazendo a sua parte. Tá fazendo a sua parte, 12 pontos. O Bragantino, apesar da derrota, continua no G6. O G6 é o grupo da Libertadores, tá? É o quinto colocado com os mesmos 8 pontos do São Paulo, mas nos critérios ele é o quinto, São Paulo é o sexto. Mesmo tropeçando em casa e também tendo Libertadores, essas coisas todas, o Bragantino vai fazendo a sua parte. O vice-líder é o Santos. Tinha perdido para o São Paulo, saiu do G6, agora ganhou em casa, fez 4 a 1 no Cuiabá, vitória merecida. Fez 1 a 0 com o Léo Batistão, um golaço, também dominou, bateu. Depois o Alisson chegou a empatar e aí só deu o Santos. O Marcos Leonardo fez 2 a 1, depois fez duas substituições. O treinador do Santos, o Barão Angulo, entrou e marcou. O Juan Seco, o moleque da base, bom jogador, entrou e fez gol. Santos 4 a 1, 10 pontos, os mesmos 10 pontos do Avaí no critério é o segundo colocado. E aí, com a derrota, o Cuiabá é o 11º colocado com 7 pontos, está no meio da tabela. Também, por enquanto, está tranquilo. Então, está tranquilo. E aí vem o Avaí, que jogou ontem, fechou ontem a quinta rodada do Campeonato Brasileiro, jogando em casa. Coritiba fez 1 a 0 com o Igor Paixão e com 2 pênaltis que aconteceram. Para mim, não, pênalti aconteceu. Bissoli marcou, bateu no meio do gol, empatou. Depois o experiente Muriqui marcou no canto esquerdo do goleiro, matou o goleiro, 2 a 1, vitória merecida, de virada. O Avaí é o terceiro colocado com os 10 pontos do Santos. Muito bem, muito bem. E o Coxa, 10º colocado, com o 7º também está bem colocado. Não tem o que reclamar. Vale lembrar que o São Paulo não marcou com o Caleri, que é o artilheiro isolado com 5 gols. O Coxa não marcou com o Léo Gamalho, que tem 4 gols.
O Hulk tem 3 gols, não marcou, e o Roger Guedes, que tem 3 gols, não marcou. Então os artilheiros não marcaram nessa rodada. Só para pontuar, porque o Coxa jogou ontem. E aí a gente tem o América fechando ali, quarta colocada. Assim como o Avaí merece o aplauso também para o América. Ganhou do Atlético Mineiro com a sua força máxima no Mineirão, ou no Independência, por 2-1. Assistiu o jogo completo. O Atlético foi melhor que o América, mas não matou. Pênalti para o América, o zagueiro Maidana foi lá e fez 1-0. Aí depois o Nacho Fernandes empatou, e aí o Atlético estava em cima, num contra-ataque, o Cáceres foi lá e fez 2-1 para o América. Ah, o Atlético jogou melhor? Jogou. Quem ganhou foi o América, que foi mais eficiente, mais competente. Não dá para você reclamar. A América foi a 9 pontos, isolado na quarta colocação, e o Atlético deixou o G6. Os mesmos 8 pontos do Bragantino e do São Paulo, mas pelos critérios ele passou a ser o 7º colocado. Claro que está na briga. Claro que está na briga, mas ele também vai se desgastar com outras competições, e é isso que a gente tem que observar. Bom, o quinto é o Bragantino, falei para vocês, com 8 pontos, e vem o São Paulo com 8 pontos. São Paulo fez mais um jogo ruim, fora de casa. São Paulo joga muito mal, mas empatou com o Fortaleza 1-0. Ah, mas o Fortaleza tinha perdido todas, não tinha nenhum ponto, mas jogando em Fortaleza, Fortaleza começou a deixar seu time mais forte no Brasileiro. Vinha priorizando a Libertadores, está mal na Libertadores, está com situações bem difíceis, situação bem difícil para classificar, e agora vai ter que voltar para o Brasileiro, onde é o lanterna. O São Paulo fez 1-0. O jogo era. Mas a entrada do Luciano no segundo tempo melhorou, um passe do Igor, o Igor Gomes meteu o passe, o Luciano fez 1-0. Aí aquela coisa do São Paulo segurar, foi para cima o Fortaleza, e o Pikachu, tudo bem que foi um golaço do Pikachu, cruzamento da esquerda do Juninho Capixaba, o Pikachu pegou de primeira, mas estava livre de marcação. São Paulo marca muito mal na defesa, 1-1, o resultado foi justo pelo que as duas equipes jogaram. São Paulo perdeu a chance de também estar ali na vice-liderança, mas enfim, é o 6º colocado com 8 pontos. Fortaleza somou seu primeiro pontinho, tem um jogo a menos, que é contra o rival Ceará, mas mesmo que vença esse jogo a menos, ainda está na zona do rebaixamento. Por enquanto é o lanterna. Situação complicada, tem que tomar cuidado, Fortaleza, hein? Precisa tomar muito cuidado. O Atlético, eu falei para vocês, também tem 8 pontos, é o 7º. Com 8 pontos também o Botafogo, que ganhou do Flamengo em Brasília, no Mané Garrincha, por 1-0. Olha, se eu falar para vocês que o Flamengo foi melhor o tempo todo, jogou melhor, para mim teve um gol anulado do Gabigol, o VAR que fala, mas foi a máquina. Não, é quem opera a máquina. Para mim o gol foi legal, o Gabigol estava na linha, mas não deram. E o Flamengo massacrou, não fez. O Botafogo fez um golaço, o Erisson, aquele que jogou no 15 de Piracicaba, bom jogador. Os caras chamam ele de touro. Paulada de fora da área, acho que o goleiro também do Flamengo poderia, o Hugo dava para defender, mas foi uma paulada do jogador. E depois o Flamengo foi em cima, a ponto do Davi Luiz perder um gol inacreditável da pequena área no último minuto, enfim. Vai falar o quê? Flamengo jogou melhor? Perdeu. Botafogo jogou pior? Ganhou. Botafogo tem 8 pontos, está na 8ª colocação, brigando ali pelo G6, maravilha. O Flamengo 14º com 5 pontos, e uma tensão interna, principalmente que o Jorge Jesus veio para o Brasil e falou que queria a vaga do Souza, enfim. E a diretoria do Flamengo não aparece. Tá meio largado o Flamengo, hein? Tá meio largado o Flamengo, tem que tomar cuidado. Bom, o Internacional, que também tem 8 pontos, Bragantino 8, São Paulo 8 no G6. Atlético 8, Botafogo 8, Inter 8, fora do G6. Olha o equilíbrio. Fez 1-1 com o Juventude lá em Caxias do Sul. E olha que o gol já foi na reta final no segundo tempo. O gol do Vitão, do Internacional, de cabeça no cruzamento. Aí no último minuto do jogo, o Oscar Ruiz fez 1-1 também de cabeça, falha da defesa ali do Internacional. O Juventude, esse pontinho não o tirou da zona do rebaixamento. Dizem que o Eduardo Batista já está pressionado, a diretoria do Juventude fala que não, mas é para brigar para não cair. Saiu do Mirassol para não cair o Juventude, tem que esperar, são 5 rodadas apenas, tem 3 pontos. E o empate com o Inter é bom, para mim é bom. E o Internacional, 9º colocado com 8 pontos. Aí você tem, na 10ª colocação, o Curitiba, que perdeu ontem, eu falei já para vocês, do Avaí 2-1. Você tem o 11º também com 7 pontos, o Cuiabá, que perdeu do Santos. Aí na 12ª colocação vai aparecer o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense ganhou do Ceará 1-0, mas está ali no meio da tabela, né? Tem muitos altos e baixos e tal. O Filipão assumiu.
Filipão, que agora é o novo treinador, ele vai ser o manager, na verdade, o supervisor e tal. Mas, assim como já fez o Autuori quando estava lá, ele vai até o final do ano ser o treinador e depois traz um treinador e ele fica na coordenação do futebol. 1-0, ele estava vendo o jogo da arquibancada, gol do lateral Abner. O João Ricardo, o goleiro do Ceará, ainda pegou um pênalti do Terans. Vitória foi merecida, você vê que perdeu até um pênalti, mas o Atlético, 12º com 6 pontos, e o Ceará, zona de rebaixamento, com 3. É verdade que tem um jogo a menos que todo mundo, é o jogo com o rival Fortaleza, e se vencer esse jogo ele sai da zona do rebaixamento. Ao contrário do Fortaleza, que se vencer não sai, o Ceará sai porque tem 3 pontos, é o 17º colocado. Aí a gente vai aparecer com o Palmeiras na 13ª colocação, só com 6 pontos. Palmeiras que empatou com o Fluminense 1-1. O Palmeiras começou melhor, fez um gol com o Dudu, foi 1-1 o jogo. O Fluminense perdeu o Ganso machucado. E aí depois o Palmeiras parece que dentro de casa, em pontos corridos, dá aquela sossegada. O Fluminense foi lá no contra-ataque, o Cano empatou 1-1. Palmeiras muito mal no Brasileiro. 6 pontos, bem na Libertadores, já classificado e tal. Na Copa do Brasil, contra o Juazeirense, quero crer que vai classificar com muita facilidade também. Mas no pontos corridos está ali na 13ª colocação com 6 pontos. E o Fluminense, com 5 pontos, está o 15º. Tem o Flamengo que perdeu, o 14º com 5. Fluminense, 15º com 5. E o Goiás, que saiu da zona do rebaixamento, venceu o clássico com o Atlético Goianiense. 1-0, gol do Elvis. Então, com essa vitória, ele saiu e o Atlético Goianiense ficou na zona do rebaixamento com 3 pontos, 19º colocado. Mas veja, Ceará 3, Juventude 3, Atlético Goianiense 3, e aí você tem Goiás, Fluminense e Flamengo com 5. Uma rodada de você ir para o inferno, do céu para o inferno. E não dá para você falar que é um céu, porque ali é próximo da zona de rebaixamento, né? Então a competição está assim: Corinthians, Santos, Avaí, América, Bragantino e São Paulo no G6, Ceará, Juventude, Atlético Goianiense e Fortaleza na zona de rebaixamento. O campeonato vai rolar agora só no final de semana, claro, temos Libertadores, temos a Copa do Brasil esse meio de semana. Copa do Brasil esse meio de semana, e no sábado teremos Ceará, zona de rebaixamento com o Flamengo. Ceará vencer, eles passam o Flamengo. E aí, dependendo da rodada, o Flamengo pode até parar na zona de rebaixamento, hein? Sábado, 16h30 esse jogo, sexta rodada. Mesmo horário, sábado, 16h30, o Palmeiras recebe o Red Bull Bragantino. Olha o Palmeiras podendo colar ali no G4. Vai ter que pegar o time que está lá dentro do G6, na verdade, que é o Bragantino. Belo jogo também, duelo paulista. Sábado, 19 horas, você tem lá em Porto Alegre, Internacional e Corinthians. O líder Corinthians defende a sua liderança diante do Internacional, que precisa vencer para, quem sabe, entrar no G6. Bom jogo também. Sábado, 19 horas, Atlético Mineiro e Atlético Goianiense. O Atlético Mineiro precisando vencer para retornar para o G6 e o Atlético Goianiense para sair do zona de rebaixamento. Outro jogo interessante. E no sábado à noite, 21 horas, Fluminense e Atlético. Dois times que estão lá embaixo. O Atlético com 6 pontos, Fluminense com 5. Domingo, 16 horas, São Paulo e Cuiabá. São Paulo precisando vencer para consolidar ali dentro do G6, como vem fazendo, e o Cuiabá para se recuperar meio da tabela depois da derrota, da goleada para o Santos. 17h30 do domingo, Coritiba e América. Olha que belo jogo. Coritiba querendo colar ali na turma do G6, enfrentando o América que está dentro do G6. 18 horas, Avaí com o Juventude, outro jogo de 6 pontos dentro do seu campeonato. Vencendo tá ali. Ele, pelo menos, terceira colocação ele mantém. Mas se o Santos tropeçar, o Corinthians tropeçar, você já pensou, vai a rodada na liderança? Pode ser. Pode ser. Parabéns, Avaí. Olha que jogo difícil. Difícil porque é time que está na zona do rebaixamento, que é o Juventude, mas com o apoio da sua torcida, ele pode continuar essa campanha maravilhosa dentro de casa. 18 horas, nós temos o Botafogo com Fortaleza. Botafogo ali no meio da tabela, querendo... Não, o mesmo número de pontos que a turma do G6. Quer dizer, querendo entrar, mas vai enfrentar o Lanterna Fortaleza, que não pode mais vacilar, hein? Olha que coisa. E aí, no domingo, 19 horas, a gente fecha com Goiás e Santos. Goiás, querendo se afastar da zona do rebaixamento, saiu com essa vitória com o Atlético, diante do Santos, o vice-líder. Outro belo jogo. E domingão à noite, prometo para vocês que eu volto com todos os detalhes da sexta rodada do Campeonato Brasileiro. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima.